Olá a todos, espero que estejam todos bem. Então vamos começar a nossa aula dessa semana, começando esse PET 2, né? Primeira semana do PET 2. E continuando, nós vamos ver então essa semana inovações técnicas e transformações espaciais da produção manual à indústria. Então nós vamos ver como foi a produção, as 3 fases de produção que nós tivemos, né? E também vamos comentar sobre a Revolução Industrial. A gente já viu isso em aula, né? Nós estávamos tendo aula, a gente já viu isso, mas é sempre bom relembrar, né? Sempre bom voltar. Então, pessoal, nós vamos ter então as 3 fases da produção, né? Os 3 métodos de trabalho, né? Artesanato, manufatura e maquinofatura, que é a produção nas fábricas, certo? Esses 3 métodos de trabalho, então, estão ligados a diferentes épocas e, portanto, estão ligados diretamente às mudanças culturais, sociais, políticas, entre outras mudanças que aconteceram nos sistemas mundiais ao longo do tempo. Eles vão se relacionar e inclusive, serem responsáveis pelas mudanças que aconteceram no nosso planeta, certo? Inclusive, nós falamos que nós estamos passando por uma nova revolução industrial que acompanha e gera a mudança de cultura e outros aspectos da sociedade atual, né? Então, considerando os milhares de anos da história da humanidade, faz pouco tempo que as pessoas trabalham o dia inteiro, têm horário para tudo e vivem com pressa. Essa vida de correria começou com a industrialização, o desenvolvimento das indústrias, né? No século XVIII. Lembrando que para saber o ano é só tirar um. Século XVIII, 18 menos 1, 17, então 1700. Quando as máquinas passaram a produzir muito mais em menos tempo, certo? Então a vida como ela é hoje, ela só foi possível, ela só existe por causa das mudanças que aconteceram. A vida no século XVIII, quando começou a industrialização, era totalmente diferente da vida que nós temos hoje. E mesmo depois que a industrialização começou, ela passou por formas diferentes que impactaram de forma diferente a vida das pessoas ao longo dos anos, certo? Então, a primeira forma de produção que nós temos é o artesanato, tá? Que surgiu no fim da Idade Média com o renascimento comercial urbano e definia-se pela produção independente, ou seja, cada um produzia por si mesmo. O produtor possuía os meios de produção, então quem produzia tinha todos os meios, as ferramentas, a matéria-prima, né? E as instalações, olha lá, instalações, ferramentas, matéria-prima. Quem estava produzindo era dono de tudo. Em casa, sozinho ou com a família, o artesão realizava todas as etapas da produção. Ainda existe artesanato, professor? Existe, tá? Nós ainda temos artesanato hoje em dia, mas hoje a gente vê que está muito mais ligado à produção de bens em áreas turísticas, né? Produção de produtos voltados para a venda para turistas. O artesanato em si, como produção de um bem para uso cotidiano, é muito raro, tá? Ainda tem? Tem. Nós ainda temos, por exemplo, costureiras, nós ainda temos alfaiates, sapateiros que fazem sob encomenda concertos ou produzem algum bem sob encomenda. Mas tem cada dia se tornado cada vez mais raro e continua sendo muito caro, porque você está pagando por algo muito específico, né? Muito personalizado, certo? Então, no final da Idade Média, tá? Certo? Que nós vamos ter o início do artesanato. Então, nós vemos aqui, ó lá, o artesão, né? Provavelmente com um aprendiz ou um filho, talvez, produzindo, aqui no caso, um sapateiro, né? Produzindo manualmente, na sua própria casa, com seus próprios instrumentos. Pode reparar que são só ferramentas básicas, simples, né? Não tem nenhuma máquina, porque não ainda existia. Equipamento simples, bem mais simples, certo? Lembrando que era um processo, como era tudo feito à mão, por isso nós falamos do trabalho manual, né? Era um processo extremamente demorado, levava meses, às vezes até anos para se produzir, dependendo do que se fosse ser feito, tá? Depois do artesanato, nós temos a manufatura, né? Mão, fatura, produção, manufatura, produção manual. Por volta do século XV, então 1400,
homens de negócios começaram a agrupar os artesãos em grandes galpões para controlar a produção das mercadorias. Então, ao invés de ser o artesão produzindo na sua própria casa, é agora um grupo de artesãos produzindo em uma área fechada, sob controle de alguém com dinheiro. Surgia assim a manufatura, forma de produção básica da época da transição do feudalismo para o capitalismo, considerada por muitos a primeira forma de produção capitalista. Tá? O que ela é diferente? Por que ela é falada para o capitalista e o artesanato não? Porque o capitalista ele busca o lucro, tá? Produção capitalista busca o lucro, a maior quantidade de produção para conseguir a maior quantidade de lucro possível. O artesanato ele era para subsistência. Ele trabalhava para gerar o suficiente para alimentar sua família e arcar com os gastos pessoais dele, da sua família, por um certo período de tempo, tá? Nesse sistema, a produção foi dividida em diferentes etapas, cada qual realizada por um trabalhador. Como no artesanato o trabalhador era o agente principal da produção, era ele que fazia tudo, mas este não mais controlava a confecção do produto do começo ao fim, ao contrário, responsabilizava-se por apenas uma parte da produção. Então, no artesanato, o artesão fazia tudo, todas as partes, todas as etapas da produção, era ele que fazia. Aqui, como nós vamos ter várias pessoas fazendo a produção da mercadoria, nós temos cada uma delas fazendo uma parte da produção. Então, ele não faz mais todo o processo, ele se especializa em uma área específica, tá? Contava com auxílio de ferramentas e algumas máquinas simples. Então, nós temos aqui as primeiras máquinas, ainda movidas pela própria ação do homem, ou no máximo, uma tração animal. Então, máquinas como de fiar, de tecer, no caso da tecelagem. Na manufatura, o artesão deixou de ser o dono dos instrumentos e do local de trabalho. Antes ele trabalhava na casa dele com as ferramentas dele, agora ele não tem mais esse domínio, que foram para as mãos dos capitalistas, aqueles homens de negócio, que passou a trabalhar em troca de um salário. Então antes ele produzia e vendia para ganhar seu dinheiro, agora ele trabalha para outro. Ele não tem controle, ele não é dono das ferramentas, ele não é dono do local de trabalho e ele trabalha para outro e recebe um salário desta pessoa que o emprega, tá? Então aqui nós temos algumas imagens, ó. Aqui nos dois casos são manufaturas, tá? Pode ver aqui uma imagem mais antiga. Cada uma das pessoas está fazendo um serviço, um está vendendo, outro está fazendo medição, né? No caso aqui também é calçado, né? Essa aqui está fazendo a medição, esse está auxiliando, esse está cortando o couro, esses estão fazendo o processo de costura e de manufatura, né? De produção do sapato. Aqui já é uma imagem mais recente. Mas, professor, é uma imagem moderna, é uma indústria. Tá, mas ainda é considerado uma manufatura, porque nós temos pessoas trabalhando e fazendo o serviço manualmente, tá? Mesmo que eles tenham, por exemplo, uma esteira para ajudar, perdão, eles fazem a produção sozinhos, tá? Eles fazem em etapas, cada um nessa linha aqui de montagem, né, que a gente fala, está fazendo uma das etapas da produção, certo? E aí nós temos a maquinofatura, que é a indústria, tá? Na segunda metade do século XVIII, então 1700, mais especificamente próximo de 1780, o processo da Revolução Industrial levará à substituição da manufatura, que é a produção manual, pela maquinofatura, a produção com máquinas. É o sistema de produção que cria espaços de trabalho onde o artesão se torna obsoleto e é substituído por um novo tipo de trabalhador, o operário. Então, este tem a necessidade de vender sua força de trabalho nas cidades como forma de garantir sua sobrevivência, submetendo-se ao trabalho industrial, cujo ritmo passa a ser determinado pelas máquinas. Então, o homem ele só auxilia na produção. A produção é feita pela máquina e o homem auxilia na produção, certo? Ele não mais é o produtor maior, tá? Nós temos a máquina. Aqui nós temos algumas imagens, né, mais antigas, fotos e desenho, né, no caso,
da época, né, de 1800, 1900, né? Vocês podem ver como era bem, já mudou bastante, né? Nós temos ali as pessoas, mas nós temos as máquinas fazendo a produção, e inclusive crianças, né? Na época era muito normal, antes do início do surgimento das leis trabalhistas, crianças trabalharem para fazer tarefas que exigissem mãos ou corpos pequenos, tá? E aqui, mais recentemente, nas últimas etapas da industrialização, nós temos a maquinofatura no seu auge, com o uso de robôs, né? De maquinários avançados que trabalham no lugar das pessoas, certo? Então, pessoal, esse processo da troca nós chamamos de Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, com início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Por isso que nós chamamos de Revolução, porque ela trouxe uma grande gama, uma grande quantidade de transformações no mundo, culturais, sociais, econômicas e tudo mais. Garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O capitalismo que estava se formando, ele vai se consolidar com a industrialização. É a partir daí que ele ganha mais força. Causou grandes transformações na economia mundial, como no estilo de vida, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração de recursos da natureza. Então se podia produzir mais em menos tempo, o que gerava um comércio maior, uma maior quantidade de lucro, mas também uma exploração de recursos maior que destruía a natureza mais rápido. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho, porque é a partir daí que nós vamos ter o desenvolvimento das leis trabalhistas e todas as normas, horários de trabalho, horas extras e tudo mais. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor. Por quê? É a primeira máquina que não depende da força humana ou da força animal. Ela funciona por si mesma através, no caso aqui dessa, do vapor. 1689, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765, tá? Então, essa aqui que vocês estão vendo é uma reprodução dessa máquina que foi criada pelo Thomas e melhorada pelo James Watt em 765. Aqui nós temos o funcionamento. Nós temos a caldeira, né, com água. A água é aquecida com fogo através da queima do carvão. O vapor da água movimenta os pistões que vão fazer a movimentação das rodas e fazendo funcionar os equipamentos, certo? Então, para terminar essa parte, porque nós vamos ver com mais afinco essa parte da Revolução Industrial posteriormente, nós vamos ver como que foi a evolução dessa produção, para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, artesanato, o produtor possui os meios de produção, instalação, ferramentas e matéria-prima. O artesão possui todos esses elementos. A atividade é manual, feita com a mão, familiar, ele trabalha sozinho ou com a família, e ele realiza todas as etapas de produção. Na manufatura, nós temos a divisão do trabalho, cada pessoa faz uma etapa. O trabalho é assalariado porque o artesão já não tem mais a instalação e as ferramentas. Quem é dono disso é o seu empregador. O trabalho é assalariado, ele recebe um trabalho, ele recebe um salário. E há aumento da produtividade, porque agora tem mais pessoas produzindo aquele bem. E por fim, a maquinofatura, que é a indústria, surgimento das fábricas, que é onde nós temos a instalação das, das máquinas, né? Que é através do qual é feito o trabalho, e o trabalhador vende a sua força de trabalho, tá? Recebendo também o salário, certo? Então, bom estudo para todos, façam as atividades com muita atenção, lembrando que sempre vocês podem pesquisar, tanto na internet quanto nos seus livros.